Função modular. Então, olha só, função modular vai ser uma função definida de R em R e vai ser representada da seguinte forma: f de x é igual a módulo de x, certo? Observe que quando a gente tem a função assim, módulo de x, o resultado vai ser sempre positivo. A imagem dessa função seriam os reais positivos e o zero, ou seja, os reais não negativos, tá? A imagem dessa função seria os reais positivos mais o zero, ok? Por definição, o que a gente viu? Que módulo de x é o próprio x se esse número for positivo ou zero, e é menos ele se o número for negativo. Com essa definição, a gente vai fazer o esboço do gráfico dessa função, ok? Como que fica o gráfico dessa função modular? Olha só, fazer aqui um esboço. Olha só. O que significa, né, essa definição? Que quando x é igual a zero ou maior que zero, a função é o próprio x. Gente, você pode ver esse x como uma função afim, certo? Na verdade, a gente vai ser mais específico ainda, é uma função identidade. Lembram dessa função? F de x igual a x é a função identidade, certo? O coeficiente angular é 1, é uma reta crescente. Então, olha o que a gente vai fazer. Para valores maiores que zero e para o zero, eu vou desenhar o gráfico dessa função, que seria uma reta exatamente na bissetriz, que divide exatamente ao meio, liga 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3 e assim por diante. Agora, se o x for menor que zero, aqui para a esquerda do zero, a minha função, a gente vai enxergar ela como sendo f de x igual a menos x, é uma função linear, decrescente, ó, negativo, vai ser uma reta decrescente. Ela vai ligar o 1 com o, vai ligar o menos 1 com 1, o menos 2 com o 2, certo? Ela vai ser assim, ó. Opa! Vai dividir ao meio também. Ok? Então, esse é o gráfico da função modular, certo? Vamos ver, né? Por quê? Para valores maiores igual que zero, eu desenho o gráfico f de x igual a x, reta crescente. Para valores menores que zero, eu tenho que desenhar o gráfico de menos x, uma reta decrescente. Ok? Só que assim, nem sempre a minha função vai ser só módulo de x. Eu posso ter uma composição, pode ter alguma coisa fora do módulo ou dentro do módulo, posso ter x ao quadrado. Então, a gente vai ver alguns exemplos aí de composições. Então, a gente vai esboçar o gráfico de algumas situações. Exemplo. Primeiro exemplo, então, eu quero essa função aqui, ó. F de x igual a x mais 3. Quero que a gente esboce o gráfico dessa função. Gente, nada impede da gente fazer uma tabela de valores. Vocês podem fazer isso, tá? Uma tabela de valores, atribuir valores negativos e positivos para o x, calcular o resultado dessa função, marcar os pontos no gráfico e ligar. E ver como que fica o desenho. Nada impede de fazer isso, certo? Mas outra forma é usar a definição, olha só. Módulo de x mais 3 é ele mesmo se o que tiver aqui dentro for positivo. Aqui era só x porque só tinha x, agora é x mais 3. Então, x mais 3, né, no módulo, vai ser ele mesmo se x mais 3 for maior ou igual que zero, ou igual a zero. E vai ser menos ele. Como que eu faço menos ele? É menos x menos 3. Eu inverto o sinal de tudo que está aqui dentro, troco o sinal de tudo. Se, cuidado aqui, se x mais 3 for menor que zero. Essa parte aqui, gente, não muda. Tem aluno que muda o sinal aqui também. Não. Olha só, o módulo dessa expressão vai ser ela mesma se o que tiver aqui dentro for maior ou igual que zero. E o módulo dessa expressão vai ser menos ela se o que está aqui dentro, que é x mais 3, for menor que zero. Só resolvendo aqui, o que significa x mais 3 ser maior ou igual que zero? Que x é maior ou igual que menos 3. Aqui embaixo nem precisa resolver, é só inverter. Então, aqui sempre tem que ficar a mesma coisa, só a desigualdade invertida. Vamos fazer o esboço do gráfico? Vamos lá? Eixo X, eixo Y.
que significa? Vamos lá. Eu vou desenhar uma reta, né, essa função afim x mais 3 para x maior ou igual a menos 3, certo? Então, menos 3 que vai ser o divisor aí do meu gráfico. Só prolongar um pouco aqui. Ok? E eu vou desenhar o gráfico dessa função afim, que também é uma reta, se o x for menor que menos 3. Galerinha, lembrando como a gente desenha então. Para valores maiores ou igual a menos 3, eu tenho que desenhar o gráfico dessa função afim. É uma reta, o coeficiente linear é 3, então vai cortar o eixo y no 3. E o zero dessa função é exatamente o menos 3. E é uma reta crescente porque o x é positivo, tá aqui, crescente. Agora vamos desenhar a outra parte do gráfico. Aqui a gente tem uma reta decrescente. Olha que se você trocar menos 3 aqui no lugar de x, anula a função, é o zero da função. E nada impede de você pegar um outro valor. Se quiser pegar menos 4 e substituir aqui, vai dar 1. Você pode traçar mais um ponto, você vai verificar que é uma reta assim, ó. Decrescente. Ela é igual a essa azul, só que decrescente. Certo? E aqui está o gráfico dessa função. Dica, uma dica bem importante. Galerinha, sempre que você somar um número dentro do módulo, então aqui eu tinha módulo de x, aqui eu tenho módulo de x mais 3. Sempre que você somar um número, o seu gráfico vai deslocar para a esquerda. Olha, ele estava no zero, ele veio para o menos 3. Se você subtrair um número, ele vai deslocar para a direita. Então lembre, se a gente soma ou subtrai números dentro do módulo, o gráfico original ele sofre deslocamento para a esquerda ou para a direita, ok? Vamos ver mais um exemplo. O segundo exemplo, então, vai ser f de x igual a módulo de x mais 3. Opa, módulo de x mais 3. Olha só, novamente, nada impede que você faça uma tabela de valores, substitua valores para x, qualquer número real, né? A função está definida em RR. Resolva aqui, substitua, calcule o módulo, some 3, ache o y, monte pares ordenados, trace os pontos no gráfico e ligue. Nada impede de você fazer isso para esboçar um gráfico, tá? Às vezes pode dar mais trabalho, mas enfim, nada impede de fazer isso. Outra forma de fazer é utilizar a definição. Olha lá, o módulo de x é ele mesmo, olha que o mais 3 aí não está dentro do módulo, se o que está dentro do módulo, que no caso é o x, é maior ou igual que zero. Ou é menos ele, se o que está dentro do módulo é menor que zero, ok? Vamos fazer o esboço do gráfico. Eixo x, eixo y. Olha só, novamente o que vai separar os dois desenhos aí do gráfico vai ser o zero, porque ó, se x é maior ou igual que zero, eu tenho que fazer o desenho dessa função, x mais 3. Se o x for menor que zero, eu tenho que fazer o desenho dessa, menos x mais 3, ok? Então, vamos lá. Para a direita do zero, a primeira, x mais 3 é uma reta crescente, ela vai cortar o eixo y no valor 3, só que cuidado, nesse caso, você vai observar, se quiser pegar um valor aqui, 1, 2, 3 e substituir, ó, se eu substituir 1 mais 3 é 4, o 1 vai ligar com o 4. Então, ela é uma reta crescente assim, ó, ok? E para a esquerda do zero, se x for menor que zero, eu tenho que fazer esse desenho. É a mesma reta, só que decrescente. Ela vem assim, ó. E está esboçado o gráfico da função módulo de x mais 3. Gente, uma dica. Quando você soma um número fora do módulo, o gráfico original desloca para cima. Se você subtrair um número fora do módulo, o gráfico original desloca para baixo, certo? Então, se eu somar um número fora do módulo, esse gráfico vai para cima. Se eu subtrair, vem para baixo, beleza? É uma dica aí que facilita você analisar gráfico de função modular. E o último exemplo que a gente vai fazer, a letra C, vai ser para x ao quadrado, olha só. A minha função f de x vai ser módulo de x ao quadrado menos 2x. Novamente, nada impede de você criar uma tabela de valores, atribuir valores para o x, substituir, calcular o y, marcar os pontos e ligar, tá?
ou a gente vai utilizar a definição da função modular. Olha lá, do módulo, quer dizer. Módulo de x² menos 2x é ele mesmo se o que tiver aqui dentro do módulo é positivo, ou zero. E vai ser menos ele, troca o sinal, se o que está dentro do módulo, gente, exatamente o que está aqui dentro, é negativo. Ok? Agora a gente tem que resolver isso daqui, ó. Mas que valores de x são esses? Gente, observem que você tem uma inequação do segundo grau, certo? Como que a gente resolve? Você vai pensar que você tem uma equação igualar a zero, vai achar os x que resolvem essa equação, certo? É como se eu pensasse na função x² menos 2x e eu quero procurar os zeros dessa função. Então, eu igualei a zero. Tem uma equação, pode ser por Bhaskara, ou nesse caso, você pode colocar o x em evidência e vai achar o x1 e o x2, que vão ser 0 e 2. A gente já viu isso em aulas anteriores, certo? Pensa no esboço dessa parábola, pensa na função quadrática x² menos 2x. Ela tem como raízes o 0 e o 2, com cavidade para cima. Então, ela é positiva aqui e negativa aqui, estudo do sinal de uma função quadrática. Eu quero que seja maior ou igual que zero no primeiro caso, então seria aqui, ó. Aqui é o 0, aqui é o 2. Para frente do 2 e para a esquerda do 0. Então, resolver essa inequação, a gente chegaria como solução x menor ou igual que 0 ou x maior ou igual que 2. Para a direita do 2 ou para a esquerda do 0. E aqui, x² menos 2x menor que 0, tá aqui no meio, ó. Então, seria x entre 0 e 2. Tá, agora, olha que esse não é o esboço desse gráfico aqui. É só pra gente resolver essas inequações do segundo grau aqui. Agora, a gente vai traçar o gráfico da minha função. Olha lá, eixo x, eixo y. Fazendo um esboço, gente. O que vocês têm que entender? Que se o x for menor ou igual que zero, para a esquerda, se o x for menor ou igual que zero, para a esquerda do zero, ou se x for maior ou igual que 2, para a direita do 2, então a gente vai se basear no 0 e no 2, eu tenho que desenhar o gráfico dessa função quadrática. Nessa situação aqui, eu tenho que desenhar esse gráfico. Gente, esse gráfico é exatamente o que a gente resolveu aqui, essa parábola. Só que eu só vou desenhar esse gráfico para a esquerda do 0 e para a direita do 2. Então, são só as perninhas da parábola. Vai ficar essa perninha e essa perninha. Olha só, se o x estiver entre 0 e 2, que é essa parte aqui, esse intervalo, eu tenho que desenhar o gráfico dessa função. Galerinha, essa função quadrática tem concavidade para baixo. Ela é uma parábola de concavidade para baixo. As raízes são 0 e 2 também, só que a concavidade é para baixo. Então, entre 0, se eu fosse desenhar a parábola inteira, ela ficaria assim, ó. Só que eu só posso desenhar entre 0 e 2, então vai ficar só essa parte aqui. Só essa daqui, ó. Ok? Esse é o gráfico dessa função aqui. Dica, você pode pensar assim também. Olha só, deixa eu explicar para vocês. O gráfico disso daqui seria essa parábola aqui, né? Como está dentro do módulo, o módulo, tudo que é negativo, ele transforma em positivo. Então, essa parte aqui, ó, que está dando negativa, que está para baixo, o módulo vai transformar em positivo, vai jogar para cima. Então, ela vai inverter o sinal, não vai ter mais essa parte aqui, certo? Então, esse seria o gráfico dessa função. Com isso, acho que com esses 3 exemplos aí de função modular, dá para ter uma ideia de como esboçar o gráfico e analisar a função.